Arquitetur no ar, de volta aqui ao Circuito Fechado, conosco o professor e arquiteto Paulo de Tarso, meu companheiro, porque estamos rodando os principais endereços da cidade de Campinas, sempre usando a arquitetura como referência para contar um pouco da história, trazer curiosidades, muito legal. Porque estamos aqui em plena Barão de Jaguara, no centro da cidade de Campinas, porque temos ali, Paulo, o primeiro prédio da cidade. Exatamente, o que a gente tem ali é o primeiro arranha-céu de Campinas, construído em 1936. Hoje em dia ele faria cosquinha no céu só, não seria um arranha-céu. Mas naquela época você tinha as casas com basicamente 2 pavimentos, 3 pavimentos no máximo. Já eram grandes. Já eram grandes. E esse é o primeiro edifício da cidade. Ele foi projetado e construído pelo engenheiro Lix da Cunha. Naquela época não havia arquitetos. Você fazia faculdade de arquitetura, de engenharia, perdão, e se formava arquiteto, engenheiro arquiteto. Era uma especialização. Era uma especialização. E esse projeto, ele foi feito a partir da experiência que Lix da Cunha teve nos Estados Unidos. Esse projeto, ele está com características de um movimento artístico que foi bastante amplo, chamado Art Deco. O Art Deco, ele surge simultaneamente em diversos países. França, Estados Unidos, Brasil, Israel. Ele surgiu em Tel Aviv, em São Paulo, em Campinas, Rio de Janeiro. Simultaneamente. Ele aparece de maneira disseminada pelo mundo sem que haja uma condução de alguém dizendo o que era o movimento. É aquilo que a gente chama de Zeitgeist, o espírito do tempo. Ele está no ar e as pessoas pegam absorvem e começam a trabalhar assim. Esse movimento é muito interessante porque ele atingiu diversas áreas. Não só ficou, por exemplo, nas artes. Você tem o Art Deco na escultura, na arquitetura, no paisagismo, no mobiliário, na luminária. Ele atingiu todos os campos de atuação do design e da arquitetura. E é muito valorizado até hoje, né? Ele é muito valorizado até hoje. E acontece que esse projeto, ele é, em certa medida, inovador, porque ele vai se utilizar de uma tecnologia que naquele momento estava praticamente nascendo, que é a utilização do concreto. Esse prédio é o primeiro prédio a utilizar concreto armado para a construção do edifício em Campinas. E está aí até hoje intacto. Intacto. E é um tipo de construção que procura valorizar uma harmonia entre retas e curvas. É um movimento muito significativo que só teve o seu nome expresso e determinado por volta dos anos 60, quando foi feita uma grande exposição em Nova York e que deu o nome de artes decorativas. E aí ele pegou o apelido de Art Deco. Essa obra é uma obra que é muito significativa porque ela muda a estrutura urbanística da cidade. Ela aumenta a concentração em um determinado ponto e, a partir desse projeto, desse endereço, se disseminou pela cidade esse estilo que ficou em voga basicamente até os anos 60. E começaram em volta aqui surgir outros exemplos. Temos aqui vários, né? Tem esse edifício, tem aquele da Caixa Econômica Federal, tem o prédio do Correio, que é um belíssimo exemplo de Art Deco. Então a cidade tem muito do Art Deco, mas infelizmente se perdeu muito na década de 90, 80 e 90, onde se demoliram grandes construções, belas construções que a gente tinha aqui de Art Deco. Então, o centro da cidade tem, na verdade, uma quantidade enorme de bons exemplos de arquitetura que influenciou de maneira positiva o aumento e o crescimento da cidade. Então, esse prédio representou durante a década de 30, 40, 50 e 60 um exemplo de boa arquitetura, de boa construção. E se chama
Prédio Santana. Prédio Santana. É o primeiro edifício da cidade. Ele inicialmente era um edifício de escritórios com lojas na parte de baixo e 18 salas no andar superior. Quer dizer, a gente estava começando a ter um edifício de serviços e comercial, o que não era usual naquela época. E hoje você tem, em contrapartida, você tem a Norte Sul, sim, que é uma avenida cheia de serviços e prédios comerciais. Curiosamente, o nosso escritório fez o primeiro projeto na Norte Sul comercial. Então existe um paralelo entre esse primeiro prédio e aquele prédio lá. Que hoje é onde se localizam os principais prédios comerciais da cidade de Campinas, né? Exatamente. Então a gente tem nesse arquitetura uma viagem que não é só uma viagem pelo conhecimento da arquitetura. Sim. É uma viagem de uma arquitetura que eu costumo chamar de sentimental, que é aquela arquitetura que estabelece ligações com você. Na minha época de estudante, eu estudei especificamente esse movimento. Então, eu fotografei esse prédio, bem como outros prédios que não existem mais na cidade. São prédios que, infelizmente, foram destruídos porque a arquitetura na cidade, por algum motivo, resolveu não preservar aquilo que havia de interessante e de bonito na cidade, né? Esse tipo de arquitetura é uma arquitetura que está com a escala da cidade, né? Ele é um prédio de 6 andares, né? E que pode tanto servir como habitação, ele hoje é um hotel na sua parte superior, como poderia ser residencial. Ele tem a escala humana, diferentemente de torres enormes que sombreiam grandes áreas da cidade. Esse prédio dá dignidade a quem mora, quem convive, quem passa. Ele está na dimensão exata daquilo que eu chamo de humano. E é essa a intenção do Arquitetur, contar um pouco dessa história todas as vezes aqui no programa Circuito Fechado, mas usar essa desculpa, no bom sentido da arquitetura, para resgatar a história da cidade, curiosidades, coisas muito legais que fizeram parte da história de Campinas. Em breve estaremos de volta com mais o Arquitetur, eu e Paulo de Tarso. Até a próxima!